Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou o Marcos Rolim e a convidada de hoje, nossa entrevistada, é a conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado, Letícia Aires Ramos. Ela é bacharel em Direito e mestre em Direito pela URGS, especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Química Ambiental, tem uma formação, uma trajetória bastante grande, foi ex-procuradora do Estado do Rio Grande do Sul e é conselheira do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul desde 2014, a partir do último concurso para conselheiros substitutos. Doutora Letícia, é uma satisfação tê-la no programa. Sei que a sua agenda é bem complicada, então uma satisfação para nós poder contar com a sua participação, com a sua contribuição. E o tema que nós escolhemos lhe entrevistar, o tema que vai puxar essa nossa conversa, tem a ver com a transparência na administração pública, especialmente com a contribuição de algumas legislações específicas, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação. Que tipo de contribuição, qual a importância que a LRF e a LAI, como nós falamos, a Lei de Acesso à Informação, vem de fato garantindo na administração pública? Qual a importância dessas legislações para a transparência na administração pública? Obrigada, Rolim, por este convite e poder trazer aqui algumas reflexões e inquietudes num tema que nos é tão caro, que é a transparência. Nunca pareceu tão atual falar em transparência neste momento tão conturbado em que nos encontramos. Mas claro que é preciso trazer e contextualizar no nosso ordenamento jurídico. E, sem dúvida, a Constituição Federal é um marco a ser analisado em termos de transparência. É bom lembrar que lá em 1988, aí, as décadas passadas, elas tiveram uma característica de uma grande opacidade no que diz respeito a informações. E um exemplo dessa característica, dessas décadas passadas anteriores à Constituição em 1988, é o caso a questão que envolvia as informações armazenadas nos sistemas de informações do governo brasileiro. E, por isso, alguns instrumentos a fins de garantir a transparência e o acesso à informação foram trazidos na Constituição Federal. Sem dúvida, os legisladores da ocasião, eles fizeram questão de fazer essa escolha pública, declarada no texto constitucional, de uma necessidade de ampliar a transparência e o acesso à informação. Então, sem dúvida, a Constituição Federal seria esse primeiro marco teórico, marco constitucional, legal, que temos que avaliar. Na sequência, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio a concretizar determinadas situações que também foram eleitas na Constituição Federal de 1978, no sentido de ampliar à população o acesso às informações fiscais dos entes. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, então, um dos seus pilares, ela é, na verdade, formada em 4 grandes pilares, um deles é a transparência dos dados fiscais. Então, sem dúvida, em 2000, então, data da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi um dos grandes marcos, então, a demonstrar essa escolha legislativa do próprio povo, dos representantes do povo brasileiro, no sentido de ampliar a transparência. Ainda em 2009, houve uma grande alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal, ampliando ainda mais a quantidade de dados que deveriam ser demonstrados para a população via seus portais de transparência. Mas, em 2011, então, veio, com o advento da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, tivemos o grande momento do acesso à informação para o povo brasileiro, no sentido de que
foram lá catalogados deveres para a administração pública. Não basta considerar na verdade, termos a institucionalização de um direito se não houver mecanismos no sentido de poder concretizar esse mesmo direito. Então, sem dúvida, Rolim, eu posso te dizer que a Constituição Federal e esses grandes marcos legais, com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Acesso à Informação, elas, sem dúvida, trouxeram um grande ganho em termos do acesso à informação no ordenamento jurídico brasileiro. E, certamente, até então, surpreende, de alguma forma, que o Brasil não tivesse, até essas datas mencionadas, né, legislações que estimulassem a transparência, porque em outros lugares do mundo, na Europa, legislações desse tipo têm mais de um século de existência, nos Estados Unidos, dezenas e dezenas de anos. A gente aqui certamente foi muito prejudicado do ponto de vista da transparência pública pela experiência da ditadura militar no Brasil, pela experiência de ausência de democracia, em última instância. O Brasil tem uma trajetória republicana com baixa densidade democrática, digamos assim, né? Como é que a senhora vê o tema da democracia, especialmente do controle social? Essas legislações, elas estão de fato permitindo, viabilizam que haja participação do cidadão no controle social? Boa pergunta, Rolim. Na verdade, temos, assim, eu vou fazer primeiro a conclusão e depois vou fazer o meu raciocínio, né? Temos muito ainda a evoluir. É evidente que todas essas legislações que vieram para garantir um amplo acesso às informações da administração pública, elas, na verdade, elas fazem parte de um processo. E esse processo, eu diria, ainda está num momento que demanda uma maior cobrança por parte do controle social no que diz respeito às informações que são disponibilizadas. Por quê? Porque não basta disponibilizar uma determinada informação para a população, né? Ela tem que ser de amplo, a possibilidade que a população tenha com condições de entender o que está sendo publicizado. É bem interessante essa tua pergunta, porque num dos artigos que recentemente produzi em coautoria, juntamente com a doutora Daniela Zago, nós falamos em 3 tipos de administrações, né? Em administrações opacas, administrações translúcidas e administrações efetivamente transparentes. Poderia dizer, Rolim, que, sem dúvida, antes de 1988, tínhamos uma predominância de uma administração extremamente opaca no que diz respeito a informações. Eu arrisco a dizer, Rolim, que agora, nesse atual momento, em muitas situações, até podemos já estar num estágio de uma administração mais transparente, mas eu arrisco a dizer que estamos, sim, num momento de administração translúcida. O que eu e a doutora Daniela quisemos dizer com esse termo translúcida? Na verdade, a informação, ela é disponibilizada, mas ela é de difícil compreensão, e sendo de difícil compreensão, não terá condição de estabelecer uma comunicação eficiente entre administração e administrado e poder ampliar essa comunicação e esse controle, né, consequentemente, o controle que a sociedade pode fazer à administração, dificultando, no meu ponto de vista, que a democracia seja efetivamente fortalecida. Então, eu diria que hoje ainda temos um grande caminho a percorrer, haja vista, por exemplo, no caso da LRF, o que ela pretendeu trazer? São dados que dizem respeito à execução orçamentária de um determinado ente. E nem sempre esses dados são de fácil compreensão ou de fácil acesso. Ele é muito importante, os dados que são disponibilizados, eles são muito importantes no sentido de poder fomentar um outro lado importante também
que o Tribunal de Contas possui essa função de induzir, por exemplo, pesquisas acadêmicas por intermédio das universidades e faculdades. Mas essa informação ela tem que ser traduzida de uma maneira que a população possa, sim, dialogar com a administração e poder, quem sabe, solicitar uma correção de rumo, uma correção de escolha, porque aquela escolha que foi realizada pela administração não se mostrou, na verdade, realmente que vá ao encontro dos anseios da sociedade no que diz respeito aos seus direitos fundamentais. Muito bem, eu achei esse conceito de administração translúcida super importante, assim, porque de fato ele dá conta desse meio termo, né? A gente não tem mais essa opacidade, mas ainda não alcançamos, talvez, a transparência almejada. Até também pela forma de disponibilizar as informações, a gente que trabalha muito com isso, tanto no jornalismo como na pesquisa, essa história dos dados abertos, né? Quer dizer, é muito importante que os poderes disponibilizem as informações no formato de dados abertos, né? Porque isso permite que se faça download das informações no próprio computador e ela possa, então, ser cruzada com outros dados. Acho que tudo isso é um processo mesmo, como a senhora disse, de amadurecimento, né, do processo democrático brasileiro. Mas eu queria lhe ouvir sobre um tema que particularmente me angustia um pouco, que é o tema da nova Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que eu quero saber, na sua opinião, é se essa nova legislação pode significar avanços, né, na proteção de direitos, mas se ela não tem também riscos, não tem algum tipo de situação que permita algum retrocesso na transparência, que é o tema da nossa entrevista. O que lhe parece a nova Lei Geral de Proteção de Dados nesse balanço entre perspectivas positivas e riscos a serem evitados? Excelente pergunta, Rolim. É um tema que está agora realmente sendo muito debatido, uma vez que agora, dia 18 de setembro, na última sexta-feira, entrou em vigor praticamente quase toda a legislação da Lei Geral de Proteção de Dados. Embora ela tenha sido editada em 2018, ela teve vários dos seus dispositivos com eficácia diferida. E agora, então, em 18 de setembro, entraram em vigor praticamente toda a lei. O que ficou ainda pendente de entrada em vigor foram as questões e os artigos relacionados às sanções. Essa parte da lei ainda só entrará em vigor em agosto de 2021. E é um excelente questionamento, porque assim como o acesso à informação e a transparência estão reconhecidos na Constituição Federal, a proteção à intimidade, a proteção ao sigilo também vem reconhecida na Constituição Federal. Então, na verdade, ambos os direitos, eles devem conviver no ordenamento jurídico. E, evidentemente, que por eventuais conflitos terão que ser resolvidos dentro do próprio ordenamento jurídico. E qual é a boa perspectiva que temos, né? Já lá na Lei de Acesso à Informação, já há, né, dispositivos, ou, na verdade, escolhas legislativas que foram feitas no sentido de já dirimir possíveis conflitos que possam ocorrer. Também, por sua vez, a Lei Geral de Proteção de Dados, que também tem mais, na verdade, salienta esse aspecto da proteção dos dados pessoais, ela também já fez escolhas. O legislador já deixou claro como determinadas situações deverão ser tratadas no ordenamento jurídico, uma vez que se tenha conflitos. Rolim, é importante aqui também trazer uma questão de que as informações, a administração pública, ela guarda muita informação da sociedade, muita informação, mas isso não quer dizer que toda a informação tenha que ser publicizada. E essa análise a administração pública terá que fazer à medida que executa suas políticas públicas, enfim, as suas escolhas administrativas. É uma questão que está sendo debatida, está sendo e provavelmente continuará sendo de um possível retrocesso em termos de acesso à informação.
E essas questões, elas têm que ficar e elas têm que ser debatidas, e esse é um momento também interessante de trazer essas inquietudes e reflexões, porque a sociedade deve estar atenta a possíveis retrocessos em termos tanto da lei do acesso à informação quanto à proteção dos dados pessoais. Eu vou trazer 2 exemplos aqui que me parecem bem interessantes. Um é uma tentativa de retrocesso no que diz respeito à lei de acesso à informação e uma outra questão relativa à proteção dos dados. Com relação à lei de acesso à informação, em fevereiro deste ano foi editada uma lei, a Lei 13.979, que inaugurou as medidas de enfrentamento à pandemia. Essa lei, ela foi modificada por uma medida provisória que inseriu no seu conteúdo um dispositivo parecia muito simples, muito singelo, mas que trazia alguns entraves no que diz respeito ao acesso à informação, dificultando o acesso da informação pela sociedade. E, evidentemente, a sociedade civil estava muito atenta a essa questão e em seguida, foram interpostas diversas ações declaratórias de inconstitucionalidades com relação a este dispositivo. Foi a OAB e alguns partidos políticos que entraram com as ações declaratórias. E uma das questões levantadas por essas entidades foi a limitação do acesso à informação produzida por essa alteração via medida provisória. O Supremo Tribunal Federal, de plano, rechaçou essa inserção desse artigo, dizendo que a alteração produzida, ela, na verdade, tratava como... ela invertia a ordem. Hoje, podemos dizer que o acesso à informação ela é uma regra e o sigilo a exceção. E essa alteração produzida via medida provisória, ela transformava o sigilo em regra e a informação, então, como uma exceção. Mas, como a sociedade estava atenta, essa tentativa de retrocesso, diria eu, à opacidade da administração pública, foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, no que diz respeito à proteção de dados, esse é um caso bem interessante que foi enfrentado também pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui eu preciso fazer um parênteses com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei ela visa proteger os dados pessoais de posse da administração pública, mas não só da administração pública, também das empresas privadas. Ela se aplica a ambas esferas. Uma das questões que ela traz algumas exceções, dizendo que, por exemplo, o tratamento de dados pessoais, ele não sofrerá a influência da lei, a lei não será aplicada, caso nos encontremos em pesquisas científicas ou em estatísticas, necessidade de produção de estatísticas ou de execução de políticas públicas, por exemplo. E o caso concreto que essa tentativa de retrocesso, digamos, à opacidade da administração pública, o que era o caso concreto? Também por uma medida provisória, daí a necessidade, novamente, né, Rolim, de que estejamos atentos a essas alterações, essa intensa produção legislativa desde a inauguração dessa situação de emergência nacional. Essa medida provisória, ela buscou trazer a seguinte questão. Ela queria disponibilizar as informações que as empresas de telefonia, de telecomunicações, possuem dos seus usuários. E essas informações dos usuários seriam repassadas ao IBGE. E se fôssemos olhar num primeiro momento e analisando a Lei Geral de Proteção de Dados, seria uma questão de que não seria aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados e poderia sim ser utilizado esses dados se eu não me engano, 70 milhões de dados, né, de usuários, eles poderiam ser utilizados normalmente pelo IBGE. E o que não ficou claro no desejo da administração da utilização desses dados era a finalidade do tratamento, do uso dos dados pessoais pelo IBGE.
E isso é importante aqui trazer a luz para a questão de que os dados pessoais podem ser utilizados, eles podem sofrer alguns tipos de tratamento, mas eles devem ter de modo transparente, e aqui eu gostaria de deixar bem frisado o nome, a palavra transparente, o para que será utilizado, qual é a finalidade daquele uso. Essa característica deve ficar transparente no sentido do uso dos dados pessoais. Então, a matéria levada ao STF, né, mesmo abrangida, era uma exceção abrangida pela nova Lei Geral de Proteção de Dados, o STF entendeu que não estava transparente a motivação, a finalidade daquele uso. Claro, Rolim, aqui vem mais uma questão que também vem sendo muito discutida, agora em termos de pandemia também. Situações para o enfrentamento da pandemia precisaram utilizar determinadas informações para fins de trazer respostas rápidas. Digamos, diria eu assim, novas medidas de vigilância da população para fins de poder enfrentar de modo mais adequado e mais rápido, mais célere, mais eficiente a disseminação da doença. E essa motivação não ficou claro nesse caso concreto, e o STF, na verdade, proibiu essa utilização dos dados, né, do tratamento dos dados dos usuários das empresas de telefonia pelo governo através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, sim, para concluir esse tópico, temos de ficar vigilantes, porque as possibilidades de retrocesso, tanto em termos de lei de acesso à informação, quanto da proteção dos dados pessoais dos cidadãos, podem sim ocorrer e temos que ficar vigilantes quanto a isso. Sim, sem dúvida. Eu quero continuar no tema com a doutora Letícia, mas antes disso eu vou lhe propor uma frase de atitude, uma rápida janela do nosso programa, para que a gente possa lhe ouvir sobre uma frase fora desse contexto que estamos discutindo. Por favor, vamos mostrar a frase de atitude à doutora Letícia. A frase que eu escolhi é de Jane Fonda, atriz, escritora e ativista norte-americana. O feminismo não é só para as mulheres, é permitir que todos tenham uma vida mais plena. A senhora concorda, doutora Letícia, com essa frase? Concordo, Rolim. Grande frase dessa atriz, que tanto admiro pela sua inserção na sociedade em que vive, né? No sentido aí de promover os direitos das pessoas, principalmente das mulheres. Sem dúvida, o feminismo não é só para as mulheres, são para todas as pessoas, para homens e mulheres da nossa sociedade. Não teremos uma sociedade livre de qualquer tipo de discriminação se todos não estiverem plenamente de acordo com essa mudança de atitude da sociedade. Muito bem. Deixa eu lhe perguntar especificamente sobre a ação do controle externo exercida pelos tribunais de contas no Brasil, no caso da transparência e também da lei de proteção de dados. Como é que os tribunais estão agindo e irão agir com respeito à garantia da aplicação dessa legislação pelos gestores? Pois bem, Rolim, como eu já falei nesta entrevista, essa lei geral de proteção, essa nova lei geral de proteção de dados, ela aplica-se tanto à administração pública quanto aos entes privados, não? E ele tem vários aspectos que devem ser considerados pela administração pública, que é uma grande, na verdade, possui um grande acervo de informações com relação não só a seus servidores, mas também aos administrados. Ela terá, sim, que fazer um dever de casa. O Tribunal de Contas e o controle externo, de uma maneira geral, está num momento em que deverá internalizar determinadas rotinas e práticas no sentido de implementar a proteção dos dados sobre os quais ela tem o domínio e realiza a guarda. Eu posso dizer agora,
do ponto de vista do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que vem já sendo a matéria debatida no âmbito da Corte. Também já foram feitos diversas capacitações com relação à temática, e, na verdade, uma vez que o TCE possui um enorme acervo de informações, ele deverá sim, e ele está neste momento, de revisar seus procedimentos no sentido de poder garantir o cumprimento dessa nova lei aí que está vigente no nosso ordenamento jurídico. Mas, do ponto de vista dos nossos jurisdicionados, também o TCE poderá ter um importante papel indutor por parte dos nossos jurisdicionados também do cumprimento desta lei. No que diz respeito às sanções, por exemplo, o Tribunal de Contas não tem a competência, na verdade há uma entidade que terá competência para cominar sanções para aquelas entidades públicas ou privadas que não cumprem, na verdade, cumpram os ditames dessa lei, mas o Tribunal de Contas terá um papel de induzir os jurisdicionados de modo a também implementar práticas, rotinas, revisar os seus procedimentos no sentido de proteger as informações daqueles que estão sobre a sua guarda e vigilância. Muito obrigado, doutor Letícia. O tema é fascinante, a gente poderia continuar conversando durante muito tempo sobre ele, né? Eu tinha preparado algumas perguntas aqui sobre controle externo 4.0, outros temas que eu sei que a senhora poderia explicar para os nossos telespectadores, mas acho que foi muito importante a visão geral dada até agora, que permite situar todo mundo sobre a importância dessas legislações e das polêmicas em torno delas. Quero agradecer mais uma vez a sua participação no programa. Espero que todos tenham gostado. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima semana com a Atitude TCE Entrevista. Obrigado.